futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, branho, leré e buiú. Nhanhã, branho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Juventude do Centenário é o campeão do Campeonato do Seminário. Venceu o Continental por 1-0. Gol do Wilson, que terminou na artilharia junto com o Sérgio do Juventus de Esvero. Também vamos analisar os resultados de Baixa Grande. O Pesqueira venceu, a seleção de Pesqueira venceu seu amistoso contra o São Paulo de Mutuca no sábado no Joaquim de Brito. Tem também os resultados dos pesqueirenses no Mundial de Atletismo. Hoje tem final da Copa Intermunicipal de Futsal, Arco Verde na jogada. Daqui a pouco a gente fala também desse detalhe. No último sábado aconteceu um probleminha e a série dos grandes times do nosso futebol acabou não entrando no ar. Hoje a gente vai repetir o que iria no sábado, que é o Colorado na década de 90, o Continental campeão do Seminário em 2017, o Juventude vice-campeão em 2019 e o São Paulo do Prado campeão pesqueirense em 2019. Tem notícias do futebol pernambucano. O Náutico consegue um bom empate e depende só de si na última rodada. Já o Retrô deu adeus, vacilou o Retrô. Daqui a pouco a gente vai analisar esta partida. Santa Cruz, bastidores fervendo. Tem também notícia do esporte e o vice-jurídico orientando sobre a situação de Juba, que a gente já falou aqui no programa da gente. Tem o Brasileirão da Série A, Série B, Série C, Série D. Tem também a Copa do Mundo Feminina. Parabéns à Espanha, campeã. Tem também o placar e a agenda dos outros campeonatos. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Basta clicar nesse botão aqui com o nome inscreva. Se você estiver no YouTube, acione também o sininho para você ser avisado assim que nosso vídeo estiver no ar. Se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixa o seu like. Sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
E vamos começar o esporte regional desta segunda-feira falando do Campeonato do Seminário. Parabéns ao Juventude do Centenário, que foi o grande campeão. Com gol de Wilson, venceu por 1-0 o Continental na grande final. Com este gol, Wilson terminou na artilharia, empatado com o Sérgio do Juventus de Esmero, todos com 4 gols. Em segundo ficou Cid Cleiton do 40 do Prado com 3. E com 2 gols ficou Ulisses do Juventude, Edinho do Continental, Edilson do JK, Adailson, Negildo, Sandro Barreto, todos do Rosarinho, Marcos do Coritiba e Balar do Ibis. E aí depois a equipe do Juventude recebeu o troféu e fez a festa, além da premiação de R$3.000. Parabéns ao Juventude do Centenário pelo título. E aí está o Continental, que ficou com o vice-campeonato, fez uma grande partida também, mas levou o gol já nos momentos finais do jogo. Fica com o honroso vice-campeonato, o time do meu amigo Golinha. Parabéns também ao trio de arbitragem, que fez um excelente trabalho, comandado pelo Jairo. Jairo, que era o árbitro, auxiliado aí pelo Roberto na esquerda e o Rato na direita. Um trio de arbitragem digno da grande decisão. Agora vamos falar do Campeonato de Baixa Grande. Ontem, 13ª rodada dupla, Flabós do Centenário 0, Cruzeiro do Chucuruz 5. Com esse resultado, o Cruzeiro do Chucuruz assumiu a liderança do Grupo A com 10 pontos, mesma pontuação do São Paulo de Canabrava, mas no saldo de gols o time lá do Chucuruz tem 10 gols de saldo e o São Paulo de Canabrava tem 6. Na outra partida, Campinense 1, Corinthians 1. Corinthians com esse resultado conseguiu a classificação. Campinense lidera com 9 pontos. O Corinthians da Caixa d'Água assumiu a segunda posição com 7 pontos. Tem o mesmo saldo de gols de Marrom Glacê e São Paulo do Prado, mas marcou os mais gols. Teve 12 gols a seu favor contra 6 do Marrom Glacê, aliás, 8 do Marrom Glacê e 6 do São Paulo do Prado. Com esses resultados, Liverpool de Riacho do Meio e América do Prado estão eliminados. O grupo B já está definido. No próximo domingo, às 8h15, tem Marrom Glacê e São Paulo do Prado. E às 10 horas tem Juventus contra os Cangaceiros. Falar agora de amistoso. Colorado bateu o Palmeiras 7B por 4-2. Teve um gol contra, outro gol do Sandro, outro gol do Jairo e, para variar, um gol do Henrique Boca. Teve também amistoso antes desse jogo do Colorado, teve outro amistoso na Pitanga. O Santa Cruz da Central empatou com o Nacional Júnior da Pitanga em 2-2. Os gols do Nacional foram de Guegué, camisa 3, e também o Curirim, que era o camisa 7. Esse aí é o Nacional. Copinha da Amizade, vamos para os resultados do fim de semana. Pelo Sub-11, CDD de Pesqueira 1, gol de José Laerte. Boca Juniors, que também é de Pesqueira, 5. Bruno César fez 2 gols, Marcos Vinícius também fez 2 e o João Guilherme fez 1 gol. Já pelo Sub-13, o Parma Chucuru venceu o Boca Juniors daqui de Pesqueira por 3-1. Josielson Jonathan 2 vezes e 1 gol contra do Boca Juniors foi os gols da equipe do Parma. Alan Carlos descontou para a equipe de Pesqueira. Ainda pelo Sub-13, o Caruaru City meteu uma goleada no Independente de Buíque por 7-2. Luizson Renan 3 vezes, Ítalo Samuel 2 vezes, Carlos Elielson e Robert Santos fizeram os gols da equipe de Pesqueira. Rafael Bezerra e Pedro Henrique fizeram os gols da equipe de Buíque. Já pelo Sub-15, o Parma Chucuru venceu o Esporte Clube Cearó por 4-0. Pablo Ricardo 2 vezes, André Guilherme e José Wesley fizeram os gols da equipe do Parma. Já pelo Sub-17, o Boca Juniors venceu o CDD de Pesqueira por 5-3. Micael Antônio 2 vezes e Rafael Gomes 1 vez marcaram os gols do CDD. Jefferson George 3 vezes e José Cauê 2 vezes fizeram gols da equipe lá do Gil, o Boca Juniors. E hoje começa a Copa Sanharó de Futsal de Bairro e Sítios, lá no ginásio Irauzão. A partir das 19 horas tem Pesadelo de Genipapo contra o Maniçoba. Às 20 horas tem Loucos pro Pitu, Cova dos Caboclos contra o Morro Santa Clara. E às 21 horas tem Louco é Pouco da Barriguda contra o Sítio das Moças.
Neste domingo aconteceu no Geraldo Magé o primeiro torneio de voleibol feminino e o vôlei Pesqueira foi o grande campeão. Parabéns às meninas. Em segundo lugar ficou o Oi Vôlei de Arco Verde e em terceiro ficou a Águias do Ororubá, também de Pesqueira, um time formado por jogadoras masters. Parabéns a todas! Bom, uma grande festa aconteceu ontem lá no seminário, né? Dois times que procuraram jogar bola e fizeram uma grande decisão, com várias alternativas. Deu Juventude, mas poderia também ter dado Continental. Um jogo que ficou muito bem disputado e as equipes estão de parabéns. Eu acabei não falando aí na arte, né? Quem tinha sido o goleiro menos vazado, mas foi o José Wellington, lá do Vila Nova, tá certo? Foi escolhido o melhor goleiro da competição, ele que levou menos gols, levou apenas 2 gols durante toda a competição e em algumas partidas ele salvou a equipe lá do Zezé, que chegou a classificar para as quartas de final. Então, parabéns também ao José Wellington. Bom, vamos analisar agora o amistoso da seleção de Pesqueira Sub-18, que se prepara para a Copinha. Eu falei com o Nielson, falei também com o assistente Gabriel hoje, eles disseram que gostaram muito da movimentação, inclusive pôde utilizar o máximo de jogadores que estão à disposição da equipe e realmente foi um amistoso válido. Marcaram os gols da equipe da seleção de Pesqueira o Guilherme Galego e também o Luquinhas. Arthur descontou para o São Paulo de Mutuca do meu amigo Lued. Quero mandar um abraço, nunca mais ouvi o Lued, né? Quero mandar um abraço no Luedno também, que trouxe a equipe do São Paulo de Mutuca e fez um bom jogo, um jogo bem disputado. Seleção de Pesqueira que se prepara para estrear na Copinha no dia 3, né? No outro sábado, contra a equipe, aliás, no domingo, contra a equipe de Arco Verde, jogando lá no Auro Bradley. Bom, vamos falar agora do campeonato de Baixa Grande, que já ficou definido os classificados do grupo B, né? Inclusive, o Mônaco ainda tem chances no grupo A de tirar os cangaceiros, mas os cangaceiros precisam de um empate. É a situação que o Corinthians fez ontem, né? O Corinthians segurou um empate contra o Campinense em 1-1. Vou até ver aqui de quem foram os gols. Velho marcou para o Campinense e Ronaldo marcou para a equipe do Corinthians da Caixa d'Água. Com esse resultado aí, o grupo B já está definido. Campinense, Corinthians da Caixa d'Água, Marrom Glacê e São Paulo do Prado estão classificados. Liverpool de Riacho do Meio e América do Prado já estão eliminados. Vão jogar apenas para cumprir tabela na última rodada. Há a possibilidade até de não ter esse jogo, né? Se eles fizerem um acordo e acabar não fazendo a partida. E no grupo A, no caso, os cangaceiros jogam semana que vem contra o Juventus de Esmero. Inclusive, o jogo é das 10 horas e precisa de um empate. Caso o Juventus de Esmero vença, aí dá chances para a equipe do Mônaco, que talvez precise golear o São Paulo de Canabrava, que até ontem era líder, né? Foi ultrapassado pelo Corinthians do Chucuruz no saldo de gols. É uma tarefa muito difícil para o Mônaco, mas ainda está vivo e vai ter que secar os cangaceiros para poder entrar na última rodada com chances de classificação. Bom, vamos mudar de assunto, agora vamos falar de atletismo. A Maria Lucineida ficou na 21ª posição em sua competição, né, lá na sua final dos 10.000 metros feminino. E muita gente pergunta pelo Fernando, e o Fernando Balotelli? O Fernando Balotelli começa a competir a partir de sexta-feira, tá certo? Tem logo lá às 5h05 da manhã, ele vai ter a prova dos 100 metros, lembrando sempre horário de Brasília, do Sport TV transmite. Depois, nas 5h55 tem o salto em distância, às 7h20 tem o arremesso de peso, às 13h30 tem o salto em altura e às 19h05 tem os 400 metros. As outras 5 provas são no sábado, às 5h05 tem os 110 metros com barreira, às 6 horas tem o lançamento do disco, às 9 horas tem o salto com vara, às 14h05 tem o lançamento do dardo e finalmente às 16h25 a última prova, os 1.500 metros rasos. São realmente homens de ferro, 10 provas no intervalo de 2 dias. Falar agora de futsal. Hoje tem a partida de ida da final da Copa Intermunicipal de Futsal. É uma espécie de Copa do Interior do futsal. E mais uma vez Arco Verde, que é o atual campeão, venceu a primeira edição da competição, está na final.
Hoje vai até Limoeiro, no ginásio da ABB, pegar o time da casa. E esse jogo terá transmissão do TV Sport News, lá do meu amigo Gilson Martins, que vai comentar a partida. Também meu amigo Ronaldo Erinaldo vai fazer a narração. Então vamos acompanhar esse jogo que começa a partir das 8 horas da noite. Bom, como eu falei, acabou tendo um probleminha e não entrou os grandes times do último sábado. Então a gente vai repetir o que seria no sábado. Hoje vai, viu? Colorado da década de 90, Continental campeão do Seminário em 2017, Juventude vice-campeão do Seminário em 2019 e o São Paulo do Prado campeão pesquenense também em 2019. Daqui a pouco eu volto com o bloco do futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Colorado da Pitanga na década de 90. Em pé, Naldo, Ita, Messias, Zé Ivanildo, Bolacha e tal. Agachados, Caca, Zico, Assis, Nego, Edivaldo e Betinho. Agora vamos com Continental de Beira-Mar, campeão do campeonato do Seminário em 2017, campeão invicto. Aí em pé o técnico Sandro Golinha, Robson, Aécio, Juliano, Mazinho, Valdir, Pozar, Dinha, Sérgio e Dezinho. Agachados, Luciano, Jairon, Chudinha, André, Gerson, Peba, Adelmo, Dejailson e Naldinho, Tabaquinho. Agora vamos com o Juventude, vice-campeão do campeonato do Seminário em 2019. Em pé, o Wellington, Zé, Guilherme, Gil, Borges, Pepe, Chudinha, Washington, Cido, Mazinho, Tony, Aldo, George, João Eudes, Giovanni e Tota. Agachados, Carlos, Gijo, Sandro, George, Damião, Cleiton, Cafu, Renato, Dinha, Du e Paulinho. Para finalizar, vamos com São Paulo do Prado, campeão pesqueirense em 2019. Em pé, Denilson, Gerardi, Lala, Hugo, Júnior Caveira, Felipe, Danilo, Renato, Anderson, Tony, Éder, Jô, Pablo, Anderson, João Carlos, Paulo Henrique, André e Pesqueira. Agachados, Luciano, Francisco, Tiago, Zé Luiz, João Peixoto, Mãozinha, Douglas Pelé, Danilo Portela, Jardiel, Pimenta, Anderson, Machixe, Bruninho, George, Helder e Victor. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E vamos começar o bloco do futebol pernambucano falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados da 24ª rodada. Londrina 0, Atlético Goianiense 2, Vila Nova 2, Mirassol 0, Vitória 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Guarani 3, Sport 1, Avaí 4, Tombense 2, Ituano 3, Criciúma 0, ABC 1, CRB 2, Juventude 0, Sampaio Corrêa também 0, Novo Horizontino 1, Chapecoense 2 e Ceará 1, Ponte Preta também 1. No G4 tem um Vitória, agora novo líder com 47 pontos. O Sport tem 45, está na segunda posição. Novo Horizontino tem 42, Vila Nova tem 42. Sport tem 4 pontos à frente do Criciúma, que é o quinto colocado com 41. Na zona de rebaixamento tem a Chapecoense com 22, Tombense com 20, Londrina com 19 e ABC com 14 pontos. Campeonato Brasileiro da Série C, resultado da 18ª rodada. Botafogo da Paraíba 2, Confiança 3. Brusque 2, Náutico também 2. Daqui a pouquinho a gente dá detalhes desse jogo. São José 1, Amazonas 0. Altos 0, Operário de Ponta Grossa 1. CSA 0, Remo também 0. Manaus 0, Floresta também 0. Paysandu 2, Pouso Alegre 1. Volta Redonda 2, Figueirense 0. Hoje, ainda completando essa rodada, tem São Bernardo e Ipiranga e América de Natal e Aparecidense, os jogos às 20 horas. O Náutico entrou no G8, tá ali em 8º lugar, mas pode perder essa posição hoje, caso o São Bernardo vença a equipe do Ipiranga. Mesmo assim, o Náutico vai entrar na última rodada, dependendo das próprias forças, já que tem um confronto direto contra o São Bernardo. No G8, além do Náutico, tem o Operário, que já é líder e já está classificado com 33 pontos. O Brusque também classificado com 31. O
Volta Redonda também já classificado com 30, o Amazonas com 29, Paysandu e Botafogo da Paraíba também com 29, não estão classificados ainda matematicamente. São José tem 28, o Náutico tem 26, e aí ainda brigando tem Confiança, tem São Bernardo, tem CSA, e aí vai ser decidido tudo na última rodada, todos os jogos no sábado às 16 horas. Na zona de rebaixamento tem o Manaus com 19 pontos, o América de Natal com 18, o América de Natal pode sair hoje em caso de vitória. Altos e Pouso Alegre já estão rebaixados. Campeonato Brasileiro da Série D, oitavas de final. No estádio Abadião deu Caxias, depois de segurar o 0 a 0, venceu nos pênaltis por 7 a 6. Já no Joaquim Portugal deu Atlético Clube, que reverteu o resultado da ida. Fez 2 a 0 em cima do Camboriú. No estádio da Colina, o Bahia de Feira classificou, apesar de ter perdido o jogo por 3 a 2, mas classificou no agregado por 4 a 3. Na Arena de Pernambuco, o Retrô decepcionou, viu? Empatou em 2 a 2 com 2 homens a mais. Daqui a pouco a gente fala desse jogo. E foi eliminado nos pênaltis por 6 a 5. Já no estádio Marizão, deu Souza. Voltou a vencer o Atlético Cearense por 2 a 1. No Luso Brasileiro, deu Portuguesa, que fez 3 a 1 em cima da Patrocinense. No Estádio Olímpico, tem a Ferroviária de Araraquara, venceu novamente fora de casa o Anápolis por 1 a 0. E no Presidente Vargas deu Ferroviário, que venceu por 3 a 1 o Nacional de Patos. Daqui a pouco no Giro Nacional a gente fala os confrontos das quartas de final. Bom, o Náutico, falar do Náutico, né, que empatou com o Brusque, foi um bom resultado, porém poderia ter sido melhor, já que o Náutico ficou 2 vezes à frente do placar e acabou recuando demais. Inclusive o Bruno Pivetti, que fez a sua estreia, disse que tem que ajustar isso, o time não pode recuar tanto quando tiver com vantagem. O Náutico voltou ao G8, é o 8º colocado, como vocês viram aí, mas tem que secar o São Bernardo hoje. Independentemente do que acontecer nesse jogo contra o São Bernardo, o Náutico vai jogar dependendo apenas de suas forças nos aflitos no próximo sábado às 16 horas. Inclusive já começou a venda de ingressos. Assim que abriu hoje de manhã, 2.000 ingressos já tinham sido vendidos. Então o torcedor tem que ir. Pelo menos 14 mil pessoas lá no Estádio dos Aflitos no próximo sábado. Os gols do jogo, né? O Ribamar abriu o placar para o Náutico aos 25 do primeiro tempo. Madison aos 41 empatou para a equipe lá de Santa Catarina. O Ribamar mais uma vez marcou aos 5 do segundo tempo e o Wallace aos 24 do segundo tempo acabou empatando a partida. O Brusque formou de Juan, Danilo Belão, Everton Alemão, Wallace e Alex Juan, Rodolfo Potiguar depois Luiz Henrique, Madison depois Rodrigo Vasconcelos, Diego Tavares depois Dentinho, Gemerson e Everton Bala depois Luca Poleto, Olávio depois Pedro Henrique, o técnico Luizinho Lopes. Já o Náutico formou de Gabriel Leite, para mim ele falhou no primeiro gol, Vitor Ferraz, Denilson, Richardson e Brian, depois Diego Matos, Jama Gabeira, Souza, depois Elton, Eduardo, depois Gabriel Santiago, Paulo Vilheiro, depois Maxwell, que fez sua estreia, Ribamar, depois Jael e Berguinho, o técnico Bruno Pivetti. A arbitragem foi do Piauí, Antônio Dibi Moraes no apito, Márcio Iglesias Araújo e Maura Cunha Costa nas bandeiras. E o Retrô decepcionou os 6.419 torcedores que foram à Arena de Pernambuco. A renda foi de 13.970. O Retrô ficou 2 vezes na frente do placar, cedeu o empate aos 54 minutos do segundo tempo e jogou com 2 homens a mais a grande parte da partida. Um homem a mais desde o primeiro tempo, já que o Vander foi expulso isso ao primeiro minuto do primeiro tempo. E Kevin foi expulso aos 35 do segundo tempo. Então, mesmo com 2 homens a mais e vencendo o jogo por 2 a 1, o Retrô não conseguiu segurar. Mais uma amarelada lá do time de Camaragibe. O Retrô formou de Jean Rafael, depois Israel, Sandoval, Guilherme Paraíba e João Vitor, depois Bruno Baio, Ratinho, depois Thailson, Alencar e Hasley, Luizinho, depois Albano, Fernandinho e Giva, depois Gelson, técnico Marcelo Martelotti. O Maranhão formou de Moisés, Fernando, Leone, Maicon e Gabriel Fontes, Cavi, Vander e Ronaldo, depois Capote, Jorge, depois Denilson, Fabrício, Passira, depois Rafael e ainda depois Natan, o técnico Zé Augusto. Uma heróica vitória da equipe lá do Maranhão. O árbitro foi Alisson Sidney Furtado de Tocantins, nos bandeiras também de Tocantins, Fernando Gomes da Silva e Washington Souza Monteiro, e no VAR, Marcos Aurélio Augusto, lá de Minas Gerais.
Com esse resultado, Santa Cruz ficou sem divisão em 2024, chegou ao fundo do poço e agora os bastidores estão vendo. Inclusive os conselheiros estão arrumando assinaturas, né? Estão colhendo assinaturas de outros conselheiros para pedir o impeachment do Antônio Luiz Neto, que por outro lado tenta implantar uma SAF, mas sem ninguém saber os detalhes dessa SAF. Falar do Sport, o vice-jurídico do Sport afirma que Luciano Juba não pode jogar pelo Bahia na atual temporada. Segundo Rodrigo Guedes, existe um processo de tramitação tratando do assunto e o contrato do atacante com o Leão se encerra no fim desse mês. É aquela situação que eu falo, pessoal. A janela está fechada. Eu não sei qual o argumento para o Bahia conseguir inscrever depois no Campeonato Brasileiro o Luciano Juba com a janela fechada. Os jogadores estão sem contrato. Lembrando que os jogadores podem ser inscritos, mas quando eles estão sem contrato. Ou seja, quando eles estavam sem contrato, quando a janela estava aberta, janela que fechou no dia 2 de agosto. Os jogadores que estão sob contrato depois dessa data, 2 de agosto, eles não podem se transferir para outro time. A gente vem alertando aqui sempre no programa, mas vamos aguardar. Como eu falo sempre, não sou advogado. Vamos chegando agora com o Giro Nacional e Internacional. Vamos começar o Giro Nacional e Internacional falando da Copa do Mundo Feminina. Acabou ontem, a Espanha venceu a Inglaterra por 1-0 e ficou com um título inédito. Parabéns às espanholas, a quinta seleção a conquistar a Taça do Mundo. Campeonato Brasileiro da Série A, resultados da 20ª rodada. São Paulo 0, Botafogo também 0. Internacional 0, Fortaleza 1. Fluminense 3, América Mineiro 1. Cuiabá 0, Palmeiras 2. Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Vasco 1, Atlético Mineiro 0. Santos 2, Grêmio 1. Corinthians 2, Flamengo 3. Bahia 4, RB Bragantino 0. Hoje às 20 horas tem Goiás e Atlético Paranaense. No G6 tem o Botafogo ainda líder disparado com 48 pontos. Palmeiras diminui um pouquinho a vantagem, agora tem 37. Flamengo também diminui a vantagem para o Botafogo, tem 35. Fluminense tem 34. O Grêmio tem 33 e o RB Bragantino tem 32 pontos. Já na zona de rebaixamento, apesar da vitória, o Santos continua lá com 21 pontos, assim também como o Vasco, que tem 16. Coritiba tem 14 pontos e o América Mineiro é o lanterna com 10 pontos. Bom, depois da amarelada do Retrô, e como foi que ficaram os confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D? Agora foi analisadas as campanhas, o primeiro contra o último e aí por diante. Ficaram o seguinte: Ferroviário do Ceará e Maranhão, Atlético Clube e Bahia de Feira, Souza e Ferroviária de Araraquara, Portuguesa do Rio e Caxias. Agora é o confronto do acesso. Quem passar por esse confronto sobe para a Série C do Campeonato Brasileiro. Houve um acidente que vitimou 7 pessoas, torcedores do Corinthians, fatalmente, né? E o Corinthians vai bancar todas as despesas de funeral e traslado das vítimas fatais. O acidente ocorreu em Igarapé, perto de Belo Horizonte. Esses torcedores tinham acompanhado o empate entre o Corinthians e o Cruzeiro. Em 1-1 estavam retornando para a capital paulista. Segundo informações, o ônibus não tinha autorização para fazer viagens interestaduais. Ao assumir cargo de diretor no Barcelona, Deco precisou encerrar suas atividades relacionadas ao futebol como agente de jogadores e dono do Esporte Clube Primavera, que disputa a Copa Paulista. O time de Indaiatuba disputa a Série A2 também do campeonato lá estadual. Diego Aguirre descarta a contratação de Alexis Sanches pelo Santos. Nenhuma possibilidade, disse o treinador. O atacante chileno de 34 anos está sem contrato após deixar o Olympique de Marseille. Brasil bate a Argentina e vence a segunda do Sul-Americano de vôlei, que está sendo disputado no Geraldão, em Recife. Já no sábado tinha vencido o Chile e ontem venceu a Argentina, ambos os jogos por 3-0. As parciais do jogo do Brasil contra a Argentina foram 25-17, 25-16 e 25-17. O próximo adversário será o Peru na terça-feira, às 20h30, com transmissão do Sport TV 2. Lembrando que é um campeonato de pontos corridos, são 5 times. Se o Brasil vencer as 4 partidas, será o campeão. E o Alisson dos Santos está na semifinal do Mundial de Atletismo, inclusive daqui a pouquinho abre a transmissão, viu? Às 13h25, quem quiser acompanhar no Sport TV 2. Ele que é um dos favoritos a vencer os 400 metros com barreira.
A brasileira Viviane Lira terminou na 8ª posição da marcha atlética e fez o índice olímpico e estará em Paris nos Jogos do ano que vem. Vamos chegando agora com o placar da rodada e a agenda do dia. E vamos chegando agora com o placar dos outros campeonatos. No sábado, pelo Campeonato Carioca Série A2, grande final, Sampaio Corrêa está na elite. Venceu o Olaria por 3-1. Campeonato Catarinense, semifinal, jogo de volta. Nação Esportes 1, Guarani de Palhoça também 1. Nação Esportes está na elite e jogava por 2 resultados iguais. Campeonato Paulista da 2ª Divisão, última rodada da 3ª fase. 15 de Jaú 0, Josense 1. União São João de Araras 0. União Nacional também 0. Penapolense 1, Rio Branco de Americana também 1. Jabaquara 1, Catanduva também 1. Vocém 2, América de São José do Rio Preto também 2. São Carlense 0, União Barbarense também 0. Sca Brasil 1, Franquena também 1. Taquaritinga 2, Independente 0. Copa Paulista, Primavera 0, Juventus 1. São Caetano 0, São José 2. Grêmio Prudente 1, Marília 2. Portuguesa 1, SC São Bernardo 0. Leagues Cup, grande final, deu o time de Messi. Depois de empatar em 1-1 com Netville, nos pênaltis venceu por 10-9. Agora vamos para os jogos do domingo. Campeonato Catarinense da 2ª Divisão. O Inter de Lages está de volta à elite. Empatou com o Santa Catarina em 2-2, mas tinha vencido o primeiro jogo por 4-2 e está na 1ª Divisão. Copa Espírito Santo, semifinal, jogo de volta. Nova Venécia 1, Rio Branco classificado. Também 1, Rio Branco e Serra decidem a Copa Espírito Santo. Copa Paulista, Ponte Preta 1, RB Bragantino também 1. E vamos chegando com a agenda dos outros campeonatos nessa segunda-feira. Campeonato Inglês às 16 horas tem Crystal Palace e Arsenal. Campeonato Espanhol às 14 horas tem Alavés e Sevilha. Às 16h30 tem Granada e Raio Vallecano. Campeonato Italiano às 13h30 tem Torino e Cagliari. E às 15h45 tem Bolonha e Milan. Campeonato Português às 16h15 tem Famalicão e Moreirense. Campeonato Paulista Feminino às 19h30 tem Corinthians e Pinda. Copa Paulista, às 19h30 tem São Bento e Noroeste. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cara Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Babá e o Eno da W Sony Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes do pai, Nhanho, Ranho, Leré e Buiú.